Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori, feliz de poder voltar a fazer um vídeo aqui. É claro que estivemos ausentes, a vida é difícil, tá tudo muito corrido, está tendo Olimpíadas, então se você está vendo esse vídeo e não sabe tudo o que está acontecendo, não sabe todas as medalhas que a ginástica ganhou, não sabe a nossa prata da marcha atlética, você está equivocado, meu amigo. Vá se informar das Olimpíadas e depois vem aqui falar de Santos, que, em meio às Olimpíadas, volta a jogar pela Série B, a famigerada Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa sexta-feira, dia 2 de agosto, termina o primeiro turno, perdão. Finalmente, a primeira metade do Campeonato Brasileiro da Série B, num jogo bastante difícil. Um jogo contra o Sport Clube do Recife, um time que normalmente complica muito a vida do Santos. Então falaremos aqui de Santos e Sport, jogo desta sexta-feira, dia 2 de agosto, às 21h30 do horário de Brasília, popular 9h30 da noite. Na Vila Belmiro, Santos jogando em casa, um jogo que tem muito em jogo, digamos assim, perdão aí da repetição, mas traz aí praticamente a decisão do primeiro turno. E também acho que um pouco do indicativo desse time aí do Santos, muito, a gente já pôde ver, mas é um Santos que vem de uma sequência muito grande de jogos sem perder, já são 8 jogos, se não estou enganado, mas ao mesmo tempo, mesmo assim, não consegue convencer seu torcedor. Então falaremos aqui de Santos e Sport Clube do Recife na Vila Belmiro. Antes, peço sempre se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comente aí o que você acha, que você espera, qual é o seu palpite para este Santos e Sport. Santos esse, falemos aqui do nosso glorioso alvinegro, que como eu disse, vem de 8 jogos sem perder, são 5 vitórias e 3 empates, não perde desde aquele jogo contra o Operário, aqui no Paraná inclusive, o famoso melhor time de duplo sentido, o Operário de Ponta Grossa, no dia 14 de junho, então desde lá até hoje, 1º de agosto, o Santos não sabe o que é perder, o que é muito bom. Vitórias contra Goiás, Chapecoense, Ceará, Ituano e Coritiba. Empates contra Mirassol, Vila Nova fora de casa e CRB fora de casa. Então o Santos conseguindo aí algumas vitórias fora, né? No caso, uma vitória fora contra o Ceará, mas vitórias na Vila Belmiro. E novamente enfrentará o Sport, que é um time muito bom como visitante. É importante que se diga. O Sport é o 3º melhor time como visitante. O Santos é o 2º, o Novo Horizontino é o melhor. Em 8 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu apenas 2. Então, um jogo bastante difícil, já nesse sentido. De uma disputa em que o Santos se enfrenta para terminar o turno, o único time que pode ultrapassá-lo ainda neste primeiro turno. Claro que, sendo uma competição organizada pela CBF, não primaria pela organização em si. Então, chegamos aqui no dia antes do começo da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do primeiro turno, com o Santos em primeiro lugar com 33 pontos e o Sport em sexto com 28 pontos. Mas o Sport tem 2 jogos a menos que o Santos, ou seja, caso ele vença e vença os outros jogos, ainda pode passar. Então, mesmo ele estando 5 pontos atrás do Santos, ainda tem total possibilidade de passar e ser o campeão do primeiro turno, digamos assim. Para vocês terem uma noção, o Novo Horizontino, que é o 2º, já tem 3 pontos a menos que o Santos. E o Novo Horizontino, que é o 2º, não pode ultrapassar, mas o Sport, que é o 6º, pode, porque tem muito menos jogos que os outros times. Para você notar, alguns times têm 18 jogos já disputados, outros têm 17. O Sport tem apenas 16, por isso se configura um jogo muito importante. Uma outra coisa a se destacar, eu falei isso em alguns outros vídeos, mas o Santos enfrenta uma tabela bastante difícil nesse final de campeonato. É importante que o Santos vença o Sport, porque é o jogo em casa. E sendo o jogo em casa na última rodada do turno, quer dizer que ele vai terminar enfrentando o Sport fora, quando nós esperamos que já esteja classificado para a Série A do ano que vem, mas tudo pode acontecer.
mas é um indicativo da dificuldade que pode apresentar esse final de campeonato para o Santos. Afinal de contas, as últimas 4 rodadas é o Vila Nova, que vinha fazendo um campeonato melhor, né? Até nem tanto agora, mas enfrentou Curitiba aqui no Paraná, em Curitiba. O CRB fora de casa. Fora de casa? Não, o CRB em casa, beleza. Mas o Sport fora de casa. Então o Santos viaja para Curitiba, depois enfrenta o CRB em casa, depois vai para Recife enfrentar o Sport. Então é um final de turno que. O segundo turno, né? Terá um fim de turno bastante complicado. Com esses times, Curitiba, Sport principalmente, que são normalmente candidatos a subir. Então eu torço de verdade para que o Santos chegue nessas últimas 3 rodadas já com acesso garantido, para que não tenha que enfrentar esses times decidindo a própria vida. Bom, como nós já pudemos ver nas últimas rodadas, o Carille não muda a escalação. Ele já deixou isso muito claro, que ele tem a sua ideia de jogo e no máximo vai mudar estilo de jogador, mas não formação tática, o que é uma lástima, eu diria, porque na outra passagem dele, ele chegou a mudar a escalação. Vocês todos devem lembrar quando ele escapou, né? Ele tirou o Santos do rebaixamento, de um possível rebaixamento no final do Campeonato Brasileiro. Ele implementou algumas formações táticas diferentes, principalmente a que ficou mais conhecida, que é a dos 3 zagueiros. E mesmo ele falando nas entrevistas assim que ele não gostava dessa formação, que ele não costumava utilizar, ele via como algo importante. Não sei se por teimosia, não sei se por plena convicção de suas ideias, não sei até se é um reflexo de todo o rolê que foi essa não ida dele, ou não saída dele do Santos, não vou nem mencionar outros times, mas o fato é que ele deixou muito claro que ele não vai mudar a estrutura de jogo, o que torna o Santos um time muito previsível, às vezes moroso. Então, dito tudo isso, você que está assistindo possivelmente já tem uma noção de qual é o time do Santos que entrará em campo e qual será a formação utilizada por Carille para enfrentar o Sport em casa. Se não, eu adianto aqui o mais provável, que é Gabriel Brazão no gol, não tem outra opção. Está para chegar aí o Renan, mas ainda não chegou. JP Sherman, Gil e Jair na dupla de zaga e Escobar na lateral. Schmidt, Pituca e Serginho substituindo o Juliano lesionado. Otero, Guilherme e Furt. Esse é o time titular do Santos, não tem muito o que duvidar, vai ser isso mesmo. O Carille já deixou isso muito claro. A coisa interessante é que para este jogo o Pedrinho não foi relacionado e o Patati foi. Então não sei como que está sendo essa relação entre os jogadores e comissão técnica. Lembrando que o Patati teve a questão do da postagem, insatisfeito com a viagem que o Santos teve que fazer, enfim, e passou por alguns jogos que ele não participou e depois deixou de participar. De qualquer modo, ele volta e o Pedrinho acaba não sendo relacionado, ele que não vinha fazendo bons jogos, mas frequentemente entrava em campo. Então vai ser interessante observar o Santos nesse sentido. Santos que, com a vitória, chega aos 36 pontos, garante aí o primeiro lugar do turno e vai faltar aí uns 30 pontos para subir definitivamente. E caso perca, fica ainda sob risco do Sport ultrapassá-lo. Esperamos que isso não aconteça, torcemos muito para que não aconteça, mas é algo a ser explicado. Não consegui achar exatamente a arbitragem, apenas aqui no site do Terra fala que o árbitro será Marcelo de Lima Henrique, que é um árbitro bastante conhecido. Eu não sei. É que ele foi o árbitro do jogo contra o Curitiba, se eu não estou enganado, e já foi uma arbitragem um pouco confusa. Ele é um árbitro que eu, particularmente, não sou muito fã. Não que eu seja realmente fã de árbitros, mas o Marcelo de Lima Henrique é um árbitro que eu não sei, não tenho confiança de que fará a arbitragem mais transparente do mundo. Caso seja ele, já esperem o jogo conturbado pela frente. Então, é um jogo em que o Santos, com contratações, né, o Santos que anunciou ontem, oficialmente, a contratação do atacante Billy Arce, está aí procurando outros atacantes, já tem alguns nomes cogitados, o Wendel, o Ndié, que é um
gambês, um gâmbio, não sei, mas enfim, ele é um jogador nascido em Gâmbia. Então, algumas possibilidades do Santos aí para frente para contratações. Já demorou, deveria ter contratado há muito tempo, mas ainda não efetivou nenhuma. Que o Billy Arce faça aí um bom jogo. Um Billy Arce que não vai jogar ainda, mas que faça que seja efetivo em campo quando ele assim entrar. Sobre o esporte, um esporte, como eu já disse, em sexto, mas com a possibilidade de passar o Santos, que vem numa sequência boa, como eu também já falei, está aí há alguns jogos sem perder, 5 jogos sem perder, mas a última derrota foi em casa, para o Novo Horizontino, então o esporte que faz muito tempo que não perde fora de casa. A última derrota dele fora de casa foi para o Goiás, em Goiânia, lógico, no dia 31 de maio. Então aí, junho e julho inteiro, sem o esporte perder um jogo fora de casa. Tomara que quebre esse rolê hoje. E só para aproveitar, assim, né, esse rolê de Série B que a gente está fazendo, alguns fatos importantes. Bom, curiosidades, não sei, eu acho interessante isso. Do esporte, time treinado pelo glorioso Guto Ferreira, já chamado de Gordiola, mas que eu acho um treinador bastante competente, assim, eu acho ele um treinador bastante sério, normalmente não tem muitas polêmicas, mas que não tem, assim, grandes jogadores muito em voga. Acho que o Luciano Castanho talvez seja o mais conhecido, mas é um time que tem muita história e algumas histórias interessantes. Tem para mim em sua história um torcedor que eu acho uma das pessoas mais brilhantes que esse país já conseguiu criar, que é o Ariano Suassuna, que sempre ia vestido com o seu traje de terno preto com gravata vermelha, que ele costumava chamar de traje esporte fino. Então é um time que, apesar do Ariano Suassuna ser paraibano, mas ele tinha muita simpatia pelo Leão de Pernambuco. Time que também é marcado, né? Tem um leão no seu escudo. E tem as cores rubro-negras. Há uma coisa que eu acho legal, principalmente no Nordeste, claro, mas principalmente em Pernambuco, no Recife, que os times eles são mais marcados, os torcedores dos times são mais marcados pelas cores do que pelo nome do time. Então, eu estava aqui na Wikipedia, que não é uma fonte confiável, mas para isso que eu estou fazendo serve. E eles chamam assim, os torcedores do esporte de esportistas, mas é um nome esquisito, né? E eu sei que eles, entre os torcedores, eles se conhecem mais pelas cores do que pelo nome do time em si. Então, os torcedores do esporte são os rubro-negros, os torcedores do Náutico são os alvirrubros, os torcedores do Santa Cruz são os tricolores. Eu acho muito interessante isso. O esporte, que é o primeiro time, é o time mais tradicional do futebol pernambucano, não acho que seja o maior do Nordeste, porque eu acho que o Bahia tem um pouco mais de destaque, mas os nordestinos têm uma relação assim com a Bahia, assim, de uma coisa um pouco diferente, né? Mas eu acho um time que tem muita história, tem muita tradição, incluindo a gloriosa Copa do Brasil de 2009, em que venceram o nosso rival da Marginal, e o 2009 ou 2008? Acho que 2008, né? 2008, que quando a gente jogou a Série B, perdeu a Copa do Brasil para o esporte. E o famigerado, né, Campeonato Brasileiro de 1987, que o esporte é considerado pela CBF o campeão brasileiro. Isso aí é uma questão que não é muito aqui do canal. Só acho assim que tem muito clubismo envolvido. Eu não vou aqui dar minhas opiniões. Acho que o importante nesse caso é se ater aos fatos. Se você tem alguma curiosidade, minha sugestão é estude. E se você quiser saber minha opinião, que tanto faz, os fatos são que o esporte é o campeão de direito do Campeonato Brasileiro de 87. Eu acho que o Flamengo até é o campeão de fato, mas o esporte é o campeão de direito. Se você duvida, se você discorda, pode comentar aí, mas sugiro antes de estudar um pouco sobre como que foi organizado os módulos da Copa União de 1987 e como que o Flamengo colocou, junto com os outros clubes, o Eurico Miranda como seu representante e ele assinou que o campeão do módulo em que o Flamengo jogaria uma final do Campeonato Brasileiro contra o campeão do módulo em que o Sport foi campeão. Então, estudem se forem opinar sobre isso, mas o fato é, de direito,
O fato é, de direito, o Sport é campeão brasileiro de 1987 e esse é o time que nós enfrentaremos. Um time que, como eu falei, normalmente dá trabalho para o Santos, até tem uma matéria interessante aqui da Gazeta Esportiva, em que o Santos não consegue um grande desempenho contra o Sport como mandante. Então, nos últimos 10 jogos, o Santos ganhou 5, empatou 4 e perdeu ainda um jogo contra o Sport. Então, mediano, né? Venceu metade dos jogos, mas também teve 4 empates, teve uma derrota. Então, de 30 pontos. 30 pontos? 10 vezes 3, 30. Bom, conseguiu um pouquinho mais da metade dos pontos, né? Mas enfim, ficou aí perto da metade. Um time que normalmente dá trabalho pro Santos. Eu vou ser bem sincero, assim, eu consegui assistir o jogo contra o CRB e foi um jogo muito chato, foi um jogo muito moroso. Eu até nem me empolguei muito para fazer o pós-jogo, mas foi desanimador no sentido em que o Santos não mostra muita evolução. Eu acho que eu não acho que o Carille vai sair antes do final da temporada aí. Eu acho que o Santos consegue o acesso, mas eu torço muito para que o Santos faça um planejamento sério, faça aí uma avaliação muito correta sobre tudo que vai acontecer. E eu gostaria, aí eu não vou falar que eu acho, que eu não acho, mas eu gostaria que o Carille mesmo fizesse uma autoanálise de seu próprio trabalho e considerasse aí se ele está bom ou se precisa melhorar. Spoiler, precisa melhorar. Então, acho que dá para fazer mais coisa. Acho que o Carille, não sei assim se ele ainda tá ressentido por não ter saído do Santos, ou se ele chegou num ponto de tocar o F e não melhorar o time, assim, não se estimular, não procurar a excelência, mas dava para fazer coisa melhor e o Carille não está fazendo. Então eu espero que o Santos passe incólume por essa Série B, não permaneça para o ano que vem, mas que faça aí uma reflexão muito profunda sobre os caminhos do time para o próximo ano, que seja aí a última Série B que a gente enfrente pro resto da vida, certo? Então, amanhã, 21h30 do horário de Brasília, 9h30 da noite, Santos e Sport na gloriosa Vila Belmiro, o clássico Urbano Caldeira. Transmissão, a princípio, do Sport TV da Premiere. A gente teve vários problemas com relação à Sport TV ser anunciada como uma transmissora e não transmitir efetivamente. E tá tendo Olimpíadas, então muita coisa pode acontecer, mas a princípio, Sport TV e Premiere transmitirão o jogo do Santos. Se a Sport TV não transmitir, o Premiere com certeza. Se você não tiver Premiere, torça para a Sport TV transmitir. Se você não tiver nenhum dos dois, arranje o melhor jeito de assistir a partida ou, como eu disse, acompanhe as Olimpíadas, que parece que são muito mais interessantes. Mas estamos sempre junto com o Santos, acompanhando as Olimpíadas, mas com o Alvinegro Praiano. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo de pré-jogo. Amanhã tem o Santos decidindo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da famigerada Série B. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe. Muito feliz de voltar a fazer um vídeo aqui em casa, no nosso cenário. E no mais, para cima deles. E que seja o jogo melhor. Um abraço.